Boa tarde, Diana e candidato. Bem-vindos ao Voz do Litoral e ótimo programa. Obrigada, Antônia. Boa tarde, Antônia. Boa tarde a você que nos acompanha. A TVCI termina hoje a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá. A duração é de 10 minutos, 9 para dar respostas às nossas perguntas e 1 minuto para as considerações finais. Antes de entrar no estúdio, o candidato apresenta o resultado de exame do coronavírus. A escolha das perguntas é feita da seguinte forma. As perguntas feitas pelo nosso departamento de jornalismo e enviadas por telespectadores foram impressas e lacradas em envelopes como esses que eu tenho em minhas mãos. Os candidatos escolhem os números dos envelopes e os mesmos são abertos em estúdio ao vivo. As regras da entrevista foram definidas em reunião com os candidatos no dia 2 de outubro via Google Meet. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio no dia da reunião e nessa terça-feira, aqui no Voz do Litoral, a gente entrevista o candidato Marco Suquita. Candidato, boa tarde. Eu começo já com a primeira pergunta. Vou abrir um envelope aqui. A pergunta é sobre políticas públicas. A questão dos moradores de rua é sempre bastante discutida na cidade de Paranaguá. Na sua opinião, qual é a melhor forma de lidar com esse problema? Candidato, a partir de agora, o senhor tem 10 minutos. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, de estar aqui nesse momento, e toda a minha família, os meus amigos e os eleitores de Paranaguá. A nossa proposta nessa pergunta que você fez, nós temos um projeto e colocado no nosso plano de governo, que é uma coordenadoria de assuntos religiosos. Isso já funciona no Brasil e já funciona lá em Brasília com o governador. É direto do gabinete do governador. Para nós não seria diferente. Nós gostaríamos de implantar, levar essa mensagem para a Câmara, para os futuros vereadores de Paranaguá, para que se crie essa coordenadoria para tratar desses assuntos. Ali, assuntos religiosos envolvem os pastores, os padres, todas as igrejas, todas as ações religiosas. Se essas pessoas que têm a fé, que têm Deus no coração e que trata das pessoas diferentes, se eles não resolver, a gente não conseguiria resolver. Então esse é um projeto junto com a Secretaria de Governo, trazer as pessoas habilitadas como os especialistas para tratar essas pessoas que estão aí na rua. Por algum motivo eles estão ali, problema familiar, com droga, e aqui em Paranaguá a expectativa é muito maior das pessoas virem para Paranaguá, acreditarem que Paranaguá é o melhor lugar para se viver, isso é verdade, e o lugar onde tem emprego para todos, e isso às vezes não é verdade, né? Nós já estamos com muita dificuldade em Paranaguá de ter emprego, geração de emprego, né? Então essa é a nossa preocupação, acaba as pessoas ficando ali no ginásio, pegando uma marmita, comendo, jogando na rua, dormindo na rua. Eu tive um problema na sexta-feira de levar uma pessoa para fazer o tratamento, mas não tem condição, porque se você não consegue internar uma pessoa, se ele não tem um exame de Covid, como é que ele vai pagar se ele está na rua? Então tem que ter esse acompanhamento, né? Então essa é a nossa proposta para essas pessoas que estão com problema de estar morando na rua e com problema de drogas. Tá certo, candidato. Próxima pergunta é sobre a gestão de verba pública. Gastos com comissionados e secretarias. Se eleito, o senhor pretende diminuir? Com certeza, em 90%. Por quê? Já nós temos assim, um quadro muito grande dentro da prefeitura, quase que 5 mil funcionários de carreiras, alguns já estão com idade avançada, né? Nós precisamos rever isso aí. Eu acho que tem que ser feito um estudo, no máximo em 2 anos, o próximo prefeito, se for nós queremos isso, implantar essa gestão de diminuir os cargos comissionados, para que a gente consiga usar mais o funcionário público, para que eles atendam mais a demanda de Paranaguá. Nós temos que dar oportunidade para o funcionário público, para que eles venham junto com a gente, porque eles são os responsáveis para que a cidade consiga desenvolver, porque nós temos grandes problemas também dentro da administração, né? Como fazer isso? 5 mil funcionários. Poxa, é muita gente, mas cada um tem problema. Por exemplo, na Guarda Municipal, o João Carlos tem uma dificuldade de colocar essas pessoas para trabalhar. 85 funcionários da Guarda Municipal, públicos, estão afastados das suas funções. Você vê, são 85 guardas que estão fora de carreira. Então nós temos que rever toda essa situação. Certo.
Certo. Candidato, o senhor teria mais 30 segundos para desenvolver esse tema. O senhor prefere ir para a próxima pergunta? Pode ir ao próximo, por favor. Ok. Saúde. A gente sabe da dificuldade que é fazer com que a própria população dê cumprimento às medidas preventivas do coronavírus. Como garantir o máximo de adesão às regras estabelecidas pelas autoridades de saúde? Essa questão do coronavírus é uma questão que a gente está revendo, né? O mundo está se preparando para o futuro, uma nova vida. Nós temos que reinventar, né? O país, o Brasil, a cidade de Paranaguá, ela tem que agora pensar, ter um planejamento para que a gente consiga desenvolver políticas públicas em cima da saúde, né? Tem que investir mais no funcionário público da saúde, rever quem poderia nos ajudar, o Instituto do Coração em Curitiba, a Universidade Federal do Paraná. Então tem várias opções para a gente trazer para melhorar a qualidade de vida e a saúde do Parnanguara. Trabalhar em conjunto com o Instituto, com o governo do estado. O governador Ratinho Júnior, ele sempre está preocupado com o litoral e com Paranaguá. A saúde aqui, nós só temos um hospital, que é o pronto atendimento regional. Nós temos uma deficiência muito grande. O que nós precisamos na área da saúde? Construir um hospital municipal de verdade, hospital com equipamento que atenda toda essa demanda em Paranaguá. Quando se fala em Paranaguá, você já atende os 7 municípios e também as ilhas, né? E também, já falando de saúde, nós temos um projeto já há 15 anos tentando implantar, que é a Casa de Apoio em Curitiba, para aqueles que vão fazer tratamento em Curitiba. A gente não consegue, tem que ter o prefeito e o prefeito de Curitiba. Com o ex-prefeito de Curitiba, na época era o Beto Rich, a gente conseguiu discutir, mas Suquita, como é que a gente vai cuidar disso, né? A gente não tinha um diálogo com o município. Paranaguá tem que estar inserido nisso, construir uma casa de apoio em Curitiba, porque as pessoas ainda continuam indo e voltando para Curitiba e sem condição nenhuma. Certo, candidato. O senhor teria mais 20 segundos, passamos para a próxima pergunta. Pode ser. Agora a gente fala sobre esporte. O esporte é visto por muitos como uma grande ferramenta de sociabilidade, de saúde, até mesmo de prevenção à violência e ao uso de drogas. Como o senhor acredita que essa área deve ser tratada pelo município? Bom, esporte eu posso falar um pouco, porque eu já fui secretário de esportes e a gente conseguiu, junto com os funcionários da prefeitura, com os funcionários do estado, conseguiu a gente fazer um bom trabalho na área de esportes. Eu sempre fui assim, vamos dar oportunidade, naquela época, hoje já tem profissionais aí, o John Lineker naquela época treinava lá no ginásio com o professor Heraldo, era um iniciante ainda. A Ágata estava começando a desenvolver seu trabalho, né? E com muita dificuldade, ela deve estar nos assistindo, ela sabe como foi difícil para ela, né? A gente deu oportunidade, conseguimos criar aquele centro para atender as crianças ali, o da Ágata. Então, assim, o esporte teria que estar na escola, né? Junto com os alunos. E eu não tenho visto isso, né? Claro que eu não posso reclamar, a demanda é muito grande, mas vamos investir mais nas crianças, né, para que as crianças venham a desenvolver um esporte, não tão muito competitivo, mas sim para trazer uma felicidade maior para as famílias, né, que hoje, nesse final de semana, se viu jovens aí sendo assassinados, né? Por quê? Porque a droga está consumindo a nossa juventude. Essa é a minha preocupação. Dos 15 anos para cá, o que aconteceu? Muito envolvimento com droga. Nas ilhas hoje, alguns moradores das ilhas, os pais estão preocupados com seus filhos. Dos últimos 15 anos, eles estão assim preocupados. Será que meus filhos não vão se envolver, trazer esse problema para dentro das nossas famílias? Então, assim, nós precisamos investir forte, junto com os professores, contratar mais professor de educação, acho que é muito pouco, né? E colocar nos bairros finais de semana, feriado, para que a gente consiga, assim, afastar um pouco a criminalidade e deixar mais a família junto no final de semana, no dia de semana, com as crianças. Certo, candidato. Tem mais 1 minuto e 6. Mobilidade urbana é o assunto agora. O transporte público municipal é constante alvo de críticas, tanto por causa do valor cobrado pela passagem, quanto pela qualidade do serviço prestado. O seu plano de governo compreende investimentos nessa área? Sim, eu tenho recebido muita reclamação, né? E a gente tem que estudar todas as procuras que vêm até nós para a gente não falar muito que bobagem, né?
por exemplo, a gente ficou sabendo que ônibus com aquele número 15007 é um ônibus 2015. O ônibus 33002 é um ônibus 2013. Então, assim, alguma coisa está errada. Tem lá um contrato que eu não conheço, é um contrato com a empresa que diz o seguinte, que eu não conheço, eu não sei qual que é as cláusulas ali, né? Só quem está lá que pode saber. Os vereadores devem saber isso e deveriam cobrar mais. Por que os ônibus estão tão sucateados? O valor não é tão pesado, mas a logística, o jeito que está sendo tratado a população... Candidato, preciso interromper o senhor mais por causa do tempo e pelas regras da entrevista. Todos os candidatos eles têm 9 minutos para responder as perguntas, a gente não pode passar desse tempo, por isso, às vezes acaba sendo interrompida a resposta do candidato no meio, né? Então, acabou esses 9 minutos e, por tradição, a gente abre agora 1 minuto para as considerações finais, e é esse tempo que eu abro para o senhor agora, 1 minuto para as suas considerações finais, valendo a partir de agora. Eu quero agradecer ao povo de Paranaguá, ao nosso presidente do Partido Verde, o Chico, que me deu essa oportunidade de ser candidato. Isso já é uma vitória, porque ser candidato em Paranaguá você tem que ter um partido, e às vezes você não consegue chegar até esse momento. Então eu tenho a agradecer a Deus, e estou aí com proposta para a cidade e pelas pessoas que mais precisam. E também falar da tarifa social da água, 70% de Paranaguá poderia estar usando essa tarifa social. E Sanepar em Paranaguá, a Sanepar é o governo do estado, poderia estar investindo muito mais aqui em Paranaguá. Então essa é a nossa proposta, fazer a navegabilidade dos barcos vindo dos bairros para o centro, trazer, isso também diminuiria o fluxo de veículos dentro da nossa cidade. Candidato, mais 13 segundos, o senhor quer complementar? Eu quero pedir o seu voto, Suquita 43, e agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando nessa caminhada. Ok, 2 segundos, acabou seu tempo. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite de vir até aqui para apresentar as suas propostas. A gente encerra, assim, a rodada de entrevistas de Paranaguá. Lembro a você que amanhã a gente começa uma rodada de entrevistas, que é a rodada de entrevistas de Pontal do Paraná. Então, amanhã a gente entrevista o candidato Milani por Pontal do Paraná. Agora a gente faz um intervalo comercial. Logo depois do intervalo, Tony volta com mais informações para você.